Acho que agora vai. Muito bem. Então, agora com som e imagem. Então, essa é a finalização de uma disciplina do curso de Gestão da Cadeia de Suprimentos. O nome dela é Logística Reversa e Sustentabilidade. Para mim é muito interessante vir falar isso aqui na Universidade de Mackenzie, porque o meu primeiro contato com logística reversa do ponto de vista acadêmico foi através da literatura produzida pelo professor Paulo Leite, que era professor da Mackenzie, vinha da indústria, e foram os primeiros livros em português que a gente conseguiu ter aqui no Brasil. E desde lá eu me lembro de algumas frases dele, e uma delas me marcou muito, em que ele disse que logística reversa era uma coisa muito bonita, mas alguém tinha que pagar, né? Nós fomos evoluindo, fomos aprendendo, tive o prazer de poder trabalhar num projeto internacional de recuperação de níquel, molibdênio, de catalisadores usados. Na ferrovia tive também a possibilidade de trabalhar com recuperação de pneus para poder queimar em alto-fornos de cimento. A gente não conseguiu viabilizar isso aí na época, mas enfim. E hoje a gente está falando de novo uma nova nomenclatura que é chamada economia circular. Ao longo das nossas aulas, alguns exemplos a gente acabou conversando, enfim. E logística reversa, economia circular, está intuitivamente na humanidade. E contava aí no corredor para vocês que eu tentei descobrir ontem com a minha mãe quando é que começaram a ser usados os botijões de gás. Não consegui, né? Mas, historicamente, em 1940, a Ultragás já distribuía gás aqui no Brasil, através de botijões, e nada mais é do que o que nós chamamos hoje de logística reversa de embalagens, né? Os nossos ferros velhos lá do interior, nada mais é do que uma capilaridade de coleta de metais que eram levados para um determinado lugar que a gente jocosamente chamava de ferro velho. Hoje, se a gente quiser, a gente engula num nome muito mais bonito, né? Centro de Consolidação de Metais Recicláveis, uma coisa assim. Bom, então, aqueles que estão acompanhando a gente remotamente, eu vou convidar a Camila para vir começar as nossas atividades práticas de hoje, trazendo as experiências lá da Brasil Reverso, e depois a Janaína. Então, só para fechar, apesar de eu estar mexendo com isso há muito tempo, né? Em 2000, a Camila e a Janaína, elas já tinham algumas especialidades, tá? Elas já tinham feito o curso de Uniprontinho lá na pré-escola, né? ou seja, o assunto já é bastante comentado, enfim, né? Mas nós vamos trocando de gerações e é isso que importa. Que tipo de conhecimento, que tipo de bagagem nós vamos passar para as próximas gerações que pensarão diferente da gente, graças a Deus. Camila, por favor. Né? Bom dia, bem-vinda. Tudo bem? Se você quiser, eu posso trocar os slides para você. Você vai começar pelos slides. Pode ser. Muito bem, pode se apresentar, fique à vontade. Oi, pessoal, bom dia. Meu nome é Camila Matana. Até se quiser passar um pouquinho o próximo slide, eu só um pouquinho. Eu também faço outras atividades, tá? Não só na Brasil Reverso. E depois, se vocês tiverem interesse em trocar ideias, super também tenho essa frente de conversar com quem está na área acadêmica, com quem está saindo da área acadêmica, sobre como é, na prática, a sustentabilidade, trabalhar com essa pauta que hoje até leva um nome um pouco diferente, que é o ESG, não sei se vocês abordam isso, mas hoje eu sou procurada por essas 3 letrinhas. Então, eu passei lá atrás, fiz federal, depois fiz uma outra graduação, sempre estou bem ativa. Se vocês tiverem interesse em conversar sobre essa pauta, como vida profissional, eu fico à disposição. Vocês vêm de alguma empresa já? Qual empresa?
Tá? Sua empresa evidência, faz etiquetas, tanto rótulos quanto agora arcade. Legal. E você? Eu trabalho nas UERS, na indústria veterinária, nas vacinas e farmacêutica mais. Tá. Bem? Tudo bom? Sou Adriana, eu sou da Proposta. Tá bom. E vocês já trabalham com essa pauta de economia circular, logística inversa, ou estão aqui justamente para agregar a pauta? Só para eu entender a maturidade do assunto também na prática. Mas para agregar, lá se fala muito pouco, pelo menos. Tem uma iniciativa acontecendo, mas não é nada muito assim, forte, pelo menos no site que a gente conhece, né? Ao redor do mundo, talvez pode ser que esteja mais avançado. Legal. Porque dos instrumentos, da metodologia que você pega na prática é estudar a maturidade da pauta dentro da instituição, como pessoa e como cultura da empresa. Né? Não adianta você chegar falando de economia circular se ninguém nem sabe o que ela é, ou se tem outro nome, ou se não tem. Então, a matriz de maturidade é muito utilizada nesse segmento para você começar a introduzir esse assunto. Depois a gente vai para a matriz de materialidade para saber o que eu vou falar, o que eu vou abordar dentro da logística, o que faz sentido, o que é material. Um segmento como a Bosch é totalmente diferente de um segmento farmacêutico, enfim. Então, são coisas já extremamente factíveis, comprovadas como métodos de trabalho para vocês começarem até mesmo a desenvolver na prática mesmo tudo isso que vocês vão ouvir aqui hoje. Então, sabendo dessa maturidade, fiz a escolha certa, eu vou abrir mesmo o dia a dia da Brasil Reversa. Como vocês já têm um conceito, eu acho que eu vou ficar sentada. Fique à vontade. Eu não acho que é de pé, assim, sabe? Eu quero que vocês conversem também. Isso. Eu vou trazer o dia a dia. E aí vocês vão perguntando. Porque, gente, diferente de uma empresa convencional, a Brasil Reverso nasceu para a economia circular. Ela vem falando que é possível a economia circular. Ela existe. Ela não é mais só no papel. Nós temos problemas fiscais, tributários? Temos, mas não vamos falar dele. Por quê? Porque tudo que é novo gera atritos, divergências, dificuldade de implementar numa cultura já enraizada de uma economia linear. Como vocês estão estudando conceitos, conteúdos teóricos e vendo um pouco, talvez, dentro da empresa, eu vou trazer realmente como nasce um KNAI de economia circular. E ela nasceu porque ela tem a oportunidade de vender, de comercializar e de ganhar dinheiro. A conta não fecha, muitas vezes? Não fecha. Mas ela é uma empresa que visa fins lucrativos. Tem um nome bonito, parece uma ONG? Parece, mas não é. Ela é uma empresa com fins lucrativos. E volta a falar, tem muito problema fiscal, porque nós não temos um KNAI de reciclagem. Mas nós temos KNAI de sucata, nós temos outros incentivos que a lei brasileira nos oferece. E, de novo, foi possível instituir uma empresa assim como ela, assim como outras empresas já existem. Tá? Então, ela nasce vindo de uma dor muito grande. Se o seu Antônio tivesse aqui, o fundador da Brasil Reverso, ele iria falar muito essa história, porque, na verdade, todas as empresas, todas as pessoas, todo o universo é formado por histórias que existiram e que configuram uma realidade. Então, o que aconteceu? O pai do seu Antônio D'Amato, ele foi o primeiro a pensar em abrir um computador numa bancada e olhar para aquele computador e falar, aqui tem muita coisa para se usar. E isso, gente, parece simples, mas lá em 1940, 50, né, onde talvez nem tinha muito computador, e a gente está falando que o computador ele tinha o tamanho, né, de um servidor muito maior, ele teve essa visão. Tem uma foto na Brasil Reverso, não sei se você teve a oportunidade de ver ela no quadro, que ela chega a ser emocionante, preta e branca recuperada dele fazendo esse trabalho. Porém, depois ele cresceu, formou uma empresa e ele vendeu essa empresa para uma grande companhia que hoje existe. E com isso, essa grande companhia proibiu ele
de continuar fazendo esse serviço se não fosse unicamente com exclusividade pela venda dessa outra companhia. Porém, no contrato de venda, ele coloca um prazo de 5 anos. Então, por 5 anos ele ficou quietinho, impossibilitado de trabalhar, porque ele vendeu a empresa, né, que ele formou e não podia mais, por contrato de, né, enfim, vários nomes que a gente pode dar, ele ficou proibido de mostrar essa possibilidade para o mundo. Essa é uma história complexa, como todas as histórias do mundo dos negócios, que a gente sabe que tem. E depois de 5 anos, isso por volta de 2010, ele encontra um sócio e começa a fundar a Brasil Reverso de novo, do zero, porém melhor ainda. Tudo aquilo que deu errado, ele melhorou, porque muita coisa dá errado. Tá? Então, isso que eu queria saber, o nível de conhecimento de vocês, já entendi que é bem sênior, vamos assim falar, porque vocês, afinal, estão numa pós-graduação, um nível já acima de uma graduação, estão procurando o diferencial no mercado, então vou aprofundar mesmo com o que eu posso contribuir de melhor. E, por favor, me perguntem. É uma empresa que ela acaba sendo, sim, uma referência em gerenciamento. No começo, ele usava muito a palavra descartável, tá? Porque é descartável e não simplesmente material reciclável. Ele é uma das pessoas que briga muito por esse nome e a gente não vê muito essa nomenclatura, porque a gente pensa muito em cofre descartável, por exemplo. E ele acaba falando, vamos falar, tudo é descartável, porque tem muita coisa que é eletroeletrônico. Gente, desde um brinquedo de uma criança que tem pilha e bateria é eletroeletrônico. Desde este fio aqui é eletroeletrônico. Então, eles promovem a Brasil Reverso não só a reciclagem, mas todo o resto, que é a coleta, que é o tratamento, que é a descaracterização, que é o mais difícil. Tá? Pensem de novo, vocês como um usuário desse celular, têm a segurança de jogar ele fora sem apagar os dados hoje? Porém, nós temos uma lei que fala que a obrigação subjetiva é sua de apagar os dados. Mas agora, eu como uma empresa de reciclagem, eu preciso promover a certeza para todos os envolvidos nessa cadeia de que existe uma segurança de dados serem excluídos. Existe um software chamado Blanco, muito famoso, muito até custoso, mas é o que eles utilizam quando o cliente pede um laudo de que tudo que entrou lá foi apagado. Mas, gente, trabalhamos muito B2B, que é empresa para empresa. Então, geralmente, a empresa já tem uma política de dados, então ela já manda para a gente com os dados zerados. Porém, com a mudança da legislação, também temos que promover a coleta B2C. Então, eu posso ter um ponto aqui, um PEG aqui dentro que você trazer. Então, quando este material chega lá, tem que me certificar de que ele vai ser seguro com a proteção da marca e do usuário. Tá? E a gente fala que tudo isso vira o fabrico reverso. Tá? É um nome que nós demos também para matéria-prima que sai, para os commodities que saem, mas agora com uma nova linha que também sai, que a Brasil Reverso, ela institui a Brasil Reverso Soluções. Ela olha para aquele material e fala, eu posso fazer com que este celular vire celular mais um pouquinho se eu reformar ele? Porque nem tudo que chega lá é inutilizável. Então, duas frentes nós já temos, tá? Mas ela não tinha essa frente. Então, vamos voltar aqui só na linha do tempo. Criou-se uma missão, tá? Que é ser referência na área de reciclagem e uma visão cada vez mais de que tem que envolver toda a cadeia dentro desse segmento. Tem valores, eles cuidam muito do colaborador, muito da questão ambiental e, de novo, é uma empresa que tem menos de 3% de perca de tudo que entra. E de tudo que entra, esses 3% que não são recicláveis. Por que não são recicláveis, gente? Porque, olha o design de um aparelho desses. Tem que ter um adesivo para dificultar nosso desmanche. Então, no final, esse adesivo aqui, ele não é reciclável. Porque ele tem um plástico, um alumínio, uma cor diferente, entendeu? Então, no final, a conta gera um resíduo que ele é inclassificável, mas eu consigo levar os fornos e transformar tudo isso em queima e ainda vai virar vapor para a indústria. 3%, isso é muito pouco. É muito visualmente mensurável assim, o volume que isso dá. Tá?
Então, ecodesign é o que há também de melhor hoje quando a gente pensa em novos produtos. Nós estamos, tá, em Nova Odessa, tem que ter um monitoramento, isso é um requisito da própria indústria que manda para a gente. Ele quer saber o que acontece do começo, meio e fim. Isso se chama rastreabilidade. Não sei se vocês já viram sobre isso. Mas a rastreabilidade, ela funciona e ela acontece, seja por código de base, seja por qualquer coisa que esse produto tenha. Mas o nosso papel é deixar um link ao vivo no momento da reciclagem, é monitorar por GPS, por qualquer coisa, todos os caminhões, desde que ele sai até ele chega. E acontece bastante coisa no meio do caminho. Pode acontecer bastante coisa no meio do caminho. Imagina uma carga com, né, muita coisa lá dentro, e isso gera uma curiosidade, isso gera um olhar de que, nossa, ali tem ouro, nessa sua, nossa, ali tem prata. Né? Mas é bem subjetivo, mais acontece. E a gente tem toda uma estrutura para isso. Então, olha só como o cliente nos vê trabalhando. Vou reforçar, para estar trazendo essas informações, abrindo isso que eu estou abrindo, porque o professor tem muita moral lá na Brasil Reverso, porque isso é extremamente sigiloso. Então, usem essa informação para vocês de uma forma ética e coerente. Não precisa lá falar para todo mundo como acontece, mas usem isso aí em algum momento estratégico que vocês estiverem, né, nesse outro lugar que eu estou aqui hoje. Então, o cliente, ele recebe todas as imagens, aí, obviamente, a gente tem que bipar todos os equipamentos que entram lá dentro e depois a gente traz todo um documento específico para ele ter acesso de que tudo que entrou realmente foi reciclado. Porque vocês entendem que é muito próximo de um mercado negro, a reciclagem? Que era como chamava no passado. Eu pego esse celular que não tem mais uso, abro ele em 28 peças e vendo as peças. Não é certo, não é correto fazer isso. Porém, se faz até hoje. A gente regulamentou tudo isso. Com rastreabilidade, com documento, com empresa, com KNAI, com um acompanhamento jurídico até o fim. Porque de todas as cadeias de logística reversa, a de eletrônicos é a mais complexa. Posso assim falar, em termos de conteúdo mesmo, em termos de seriedade do que você está se reciclando. Esse computadorzinho que a gente coloca ali com esse cintozinho da maçã, ela é muito complicada, essa marca, de se fazer uma reciclagem. Ela tem uma política. Só que, gente, chega celulares dela para nós. Tá? Então, assim, o que a gente faz é diferente a postura adotada de um celular Apple e de um celular Samsung. É diferente. Por quê? Porque elas têm vídeos. Você tem uma linha de desmontagem para cada cliente? Porque imagina a rastreabilidade disso, se você juntar tudo. Imagina, quantos modelos de celular tem? Mas não é por produto, é por cliente. Depende do caso. Depende do que o cliente me manda. Então, olha só, essa mesa aqui são bancadas, são pessoas trabalhando. Às vezes está meio claro, você não consegue ver muito, né? Nossa, é muito chique, gente. Como é que é? Não, esse aí é físico. Melhorou? Melhorou? Olha para vocês? Só para vocês verem, são pessoas trabalhando em bancadas com todos os tipos de material que você precisa para desmanchar. Então, todas as chaves que você tem para todos os tamanhos de parafuso para abrir, é assim que começa. Então, faz a limpeza, faz a abertura e vai jogando por tamanho da peça, por similaridade, mais ou menos. Então, o meu produto chega muito igual, por mais que é difícil, mas chega, porque meu cliente, ele faz em massa. E eu vou falar uma partezinha só de um cliente. Eu recebo muito material, por exemplo, de transmissão de TV. E todos aqueles materiais que aquela empresa vende são iguais, certo? Em algum momento troca. Você já viu na sua casa, de vez em quando vai lá, NET, Vivo, troca aquele material para um melhor. E fora isso, outras particularidades. Então, quando ela me manda muito material igual. Para minha sorte. Aí eu tenho uma similaridade em cima da bancada. E aí eu começo a fazer toda essa divisão. Tem muita gente trabalhando ali. São mais de 100 pessoas na linha de produção.
É uma linha de montagem. É uma linha de montagem. Que aí cada um é uma peça específica, é isso, né? Cada um em algum momento da peça. Uma linha de É uma desmontagem. linha de desmontagem. É uma linha de desmontagem, pode assim falar. Por quê? Desmanchar um computador é uma coisa, desmanchar um celular é outra. O computador tem uma carcaça muito grande. E ela é feita do quê? A grosso modo, a carcaça? Plástico. Quanto tipo de plástico? Muito, tá? Então, assim, primeiro, as peças maiores já vão por similaridade. Plástico. Por isso que eu tenho um cargo que se chama classificador de plástico. Tá? Porque aqui, provavelmente, nesse aqui, tenha 2, pelo menos, tipos de plástico. Só aqui. Nesse computador, ó, acrílico, aí a gente chama POS, esse que esquenta e não pode derreter, e assim vai. Tá? Só nesse aqui deve ter 4. Aqui fora. Por que Não dá você faz carcaça. essa classificação? É para destinação ou não? Cada Vocês conhecem um pouco de reciclagem mesmo na prática? Quando eu reciclo um plástico, tudo misturado, eu perco as propriedades do plástico. Se mistura. Quando eu vendo um plástico, ele passa a ser resina plástica. Então, eu tenho um commodity. Eu vendo esse plástico. Eu tenho que ganhar dinheiro em algum lugar, né? Então, eu vendo esses plásticos, como principalmente esses plásticos bem duros, vamos assim falar, eles têm uma resistência muito maior na reciclagem. Pode ser reciclado 16, 20, 30 vezes que ele vai ser quem ele é. Tem uns que perdem muitas propriedades físicas químicas, então a gente já sabe. Então é isso. Eu vou vender isso como commodity de novo, é aí que eu ganho dinheiro. Ele vira matéria-prima. A gente chama, a gente não gosta que eu chamo, mas eu chamo de uma usinagem urbana. Não, desculpa, de uma mineração urbana. Aqui dentro está acontecendo uma mineração. Só numa placa, você sabe, tem tudo que você, né? Tem mais de 16 elementos, pelo menos. Desde o ouro, a prata e o cobre, como todos os outros, silício, tudo. Porém, a placa em si, o Brasil ainda não mexe. Nós enchemos vários contêineres e mandamos para fora do Brasil, dentro das políticas de cada empresa. Ah, mas aí não sobra nada. Né? Sobra muita coisa dentro de cada eletrônico. Tá bom? Então, é uma bancada, desmonta, separa por similaridade, plástico vai para um lugar, tal vai para o outro, ferro vai para o outro. Eu estou falando, a gente desmonta e desmobiliza antenas também, tá? Sistemas completos. Então, tem muito ferro, a gente vende para a Arcelor, por exemplo. Eu vou abrir um laudo já. Consegui trazer um laudo para você. É uma estrutura verdadeira, similar, igual a qualquer outro trabalho, tá? Porém, tem alguns a mais que a gente acaba tendo, mas tudo isso para vocês deve ser muito familiar. Em 2020, consegui ser signatária do Pacto Global, então também pensamos cada vez mais de como sermos uma empresa bem posicionada dentro de tudo que se fala hoje de ODS, de ESG. Nós fazemos acontecer para essas pautas, nós fazemos acontecer. Nós somos quem faz acontecer aquilo que a empresa X quer se posicionar no mercado, mas nós também nos preocupamos com a nossa estrutura. Tá? Então, nós já temos inseridos na nossa cultura saúde e bem-estar, nós fizemos tudo, tem mais de 100 colaboradores, então a gente faz tudo aquilo que tem que fazer, segurança do trabalho, laboral. Nós damos uma preferência em contratar quem é da comunidade local, fizemos algumas ações ambientais e sociais no local. Nós nos enquadramos dentro da ODS 11. Isso é familiar para vocês? Não? Mas tem que ser, viu? É uma estratégia de mercado até 2050 global. Quando você olha isso aqui, você sabe que a empresa está posicionando com metas e indicadores globais. E é igual... As metas, elas são que existem, né? E a gente tem nas empresas. Para atingir isso aí, eu não sabia que tinha esse pacto. São 17 ODS, né? Então são números de 1 a 17. Quem regulamenta esse assunto no Brasil é o Pacto Global da ONU. Tá? Você, como empresa, pode ser signatária dele e tem muita coisa. Ele é uma escola já hoje. E aí, com tudo isso, tem outras estratégias que a gente acaba avançando dentro dessa pauta e nós temos as nossas próprias metas.
e prestamos conta para eles também. Então, os nossos principais clientes é a indústria e o fabricante. Tá? Depois, a empresa e escritório que já usou o que a indústria fez. Tá vendo? São vários momentos. Depois tem o condomínio, que daí é do uso doméstico. E aqui não é uso doméstico. Aqui é uso doméstico. E a lei hoje regulamenta o uso doméstico. Não regulamenta muito isso. Mas aqui é a cereja do meu bolo. E existe o comércio, todo mundo está envolvido. Gente, porque quem distribui? Você comprou uma TV, alguém fez a TV, alguém usou, depois pode ser um uso um pouco diferente aqui, mas alguém usou. Mas quem distribui a TV? E o maior risco é, até essa TV ser instalada, quem entregou, quem distribuiu e quem vendeu, ela assume o risco, porque se ela chegar quebrada na minha casa, eu não vou reclamar para o fabricante, vou reclamar para esse cara aqui. E é onde chega muito material para mim. Um risquinho na TV, porque riscou na hora da entrega. Ah, eu fui colocar a TV, ela caiu, ela trincou aqui embaixo. Eu não quero mais. Eu como consumidor. Tá? Mas eu, como Brasil Reverso, vou receber esse material. E aí que eu falo, por que eu vou reciclar se eu ainda posso prolongar o uso? Mas, não está nem regulamentado a parte da reciclagem. Como é que eu vou desviar se o cliente me mandou para reciclagem? Eu não posso prolongar o uso dela. Então, eu abri uma outra empresa, onde ao invés do cliente me pagar para reciclar, eu compro do meu cliente para prolongar o uso e vender ela de novo. Eu estou entendendo? Mas aí você descaracteriza o fabricante especial. O fabricante e eu assumimos mais 3 meses ainda de garantia. Mas a peça é a mesma. Mas ele vai com o nome do fabricante? Fabricante, não. Sempre, eternamente. Eu nunca vou ser uma fabricante. Sabe o que eu vi nesse momento? Uma assistência técnica do fabricante. E case Samsung, por exemplo, posso falar porque é aberto. Hoje ela tem já dentro da Samsung. Quem faça isso. Ela não precisa mais nem mandar para o Brasil Reverso. Estou falando bem na prática, tá? Porque eu sei que a teoria tem esse tempo. Então, é aqui mais ou menos que eu me enquadro quando eu falo de assistência técnica. Mas aí eu não tenho a Brasil Reverso com esse aqui. Ela é Brasil Reverso Soluções. Tá? É uma pena, né? Porque você tem que fazer uma venda, você paga imposto. 40%. Pelo menos. Mais eu vou pagar. E aí tá como me fecha de novo. Mas eu estou preocupada no meio ambiente. Então eu insisto. E tem futuro, e tem estudos, e tem tudo para dar certo. Cada vez mais tem brechas, tem gorduras, tem regulamentações. Estamos muito positivos com isso. Mas, obviamente, a gente tem que fazer um papel de bastidores, tem que estar entendendo toda hora, indo para Brasília, discutindo melhorias, discutindo legislação, tá? Créditos de reciclagem, por exemplo. É um assunto que a gente pode falar aqui 3 dias. Sensacional. Qual a maturidade da pauta? Muito pouca ainda. Mas nós já estamos avançando também nisso. Depois eu posso falar um pouquinho para vocês. Então, a gente tem, né, um diferencial, porque assim, gente, dá para fazer isso no fundo do quintal da sua casa. Mas dá para fazer isso com a estrutura da Brasil Reverso, com mais de 1.000 metros quadrados. Qual que é a diferença? Um está ilegal e o outro está legal. Então, o que ele atrás da casa, que tem muita gente que faz, catador de rua, de tudo, ou que começa a montar um serviço desse, é possível, eles estão trabalhando igual, mas eles nunca vão conseguir fechar um contrato com a Samsung, um contrato com a Apple, um contrato com a Bandeirantes de brinquedo. Por quê? Porque eles têm KNAI, mas existe. Então, o que nos diferencia disso? É ter até a ISO 45001. Até a R2. O que é R2? É uma ISO só para esse mercado. E ela olha todo um processo e vai lá e fala, não, vocês estão aptos a fazer. E aí, uma empresa de um porte desse se sente segura em mandar o material dela. Gente, senão dá tudo errado, descarrilha tudo. Ela fez, ela produziu, ela quer só vender a sucata e aí vou lá e vendo de novo como produto. Ah, então ela pode fazer isso. A Lenovo pode fazer isso, a Samsung pode fazer. Então, elas estão fazendo porque existe mercado para isso. Tá? Mais ou menos como que acontece lá hoje. Eu nem vou pensar na logística. Porque hoje existem os operadores logísticos só para fazer esse material chegar para mim. É o mais difícil. Eu reuni
em B2C, você tem o celular, você tem, mas como é que vocês todos vão fazer ele chegar para mim? Então, aí é logística mesmo. E é isso que é o mais deficiente de todo o processo, na minha opinião, e na opinião até da coisa do Roberto, é a logística mesmo. Porque o resto funciona, o resto é com a gente. A logística ainda não é com a gente. Porque senão a gente vira operadores logísticos. Podemos virar? Podemos. Mas não é o nosso principal objetivo. Nós queremos sair da Brasil Reverso e ir para um único ponto de coleta. E aí que a gente começou a fazer o que a gente também está fazendo, tá? Então a gente recebe. Vamos contar que a gente recebeu aquela carga gigantesca. Depois a gente faz... tem a coleta ali, a gente recebe, depois a gente armazena, a gente faz a reciclagem acontecer. Tá? E aí, por que manufatura, vocês sabem? Você está transformando? Mas por que é manufatura? É uma transformação, mas sabe por quê? Manual. Porque por mais que ela tenha todas as bancadas, o maior diferencial de uma outra empresa, que também está aí no Brasil, mas não vou ter certeza que ela está fazendo isso hoje, é porque eles jogam tudo junto e moem. E aí eles moem isso aqui. E aí, é tipo uma carne moída, né? De segunda, de terceira, você joga lá para você comer, se sumir, se desaparecer. Então, essa é a principal diferencial da Brasil Reverso, porque ela faz manufatura. Ela trabalha com manual, então ela consegue tirar desde uma esteira como essa e tornar cada vez mais pura e limpa para virar uma resina. Então, quem vende sucata. Ela não, ela vende resina, ela vende commodities, ela vende matéria-prima. E é aí que entra essa questão até mesmo de embalagem. Porque dependendo do que vai acontecer, a gente reembala de novo, armazena, faz... Aí tem várias possibilidades de venda, tá? Às vezes acontece até leilão, porque a resina dela é tão boa que existe fila de espera para comprar. Não é qualquer plástico, gente. E aí, o que aconteceu nesses últimos anos, nesses últimos meses? Escassez de matéria-prima. E aí ela faz de novo a destinação e gerenciamento. Então, isso aqui é um esquema bem genérico, tá? Como que a gente funciona, então? Desconfigurou um pouquinho, provavelmente, porque mudou a máquina, tá? Então, a gente coleta, tá? Caminhões próprios, mantendo sempre a segurança, com lacre numerado. Depois a gente faz esse recebimento, a gente confere tudo que chega. Essas são todas nossas, tá? E depois a gente faz... Tá vendo isso aqui? É complexo, talvez vocês entenderem, mas é exatamente assim. Eles são armazenados e muitas vezes a gente só faz a reciclagem quando o cliente liberar. Tá? Então, assim, é muito grande. Você recebe, segrega... Não, aqui não estou falando de segregar ainda não. Nesta foto aqui, tem tanto material, tanto que a empresa ela não consegue acompanhar a nossa velocidade da reciclagem, então ela libera por lotes muitas vezes. Eu tenho que pipar tudo, tenho que conferir. Fala que ela não consegue pagar. Não, pagar ela consegue, porque ela é muito grande. Ela consegue acompanhar a reciclagem, porque ela tem que entrar ao vivo, ela tem que dar baixa, código por código. Isso é a rastreabilidade do processo. Porque é B2B. Quando é B2C, beleza, eu faço a segregação na fonte, na chegada já, e mando, faz celular para um lado, vai tentar para o outro. Mas aqui é tudo igual, gente. O que diferencia é esse númerozinho aqui atrás. Então eu tenho aquele part numbers que eu tenho que fazer um por um, conferir com o laudo que ela me mandou, que ela já fez um por um, e a gente chama de lote. Cada coisa desse, cada pallet, pode ser mais ou menos, é um lote. Então, hoje ela vai ligar e vai falar assim, libera o lote 2 para a reciclagem. Aí eu vou fazer a reciclagem. Isso é rastreabilidade. Gente, senão manda tudo para lá e ninguém sabe mais nada. Vamos falar que enquanto o material está no armazém, ele ainda é da empresa. Ele ainda. Ela me paga pelo armazenamento, você Provavelmente acredita? deve ter ativo, Isso. deve ter controle lá com ativo dela, então pode depreciar. Tem até Receita Federal. Não,
Ela informa a receita. Ela tem que dar baixa. Inglês dos ativos dela, então isso tem que estar em conjunto, online. Ela tem que dar baixa lá, você tem que fazer aqui. E eu tenho que dar entrada na minha entrada. E aí ela não quer ficar com isso aqui lá. Dá uma bucha isso aqui. Ela tem espaço, tudo. Então hoje eu crio até um armazém e ela me paga só para guardar. E às vezes fica 2 anos lá. Um lote. Só que já veio um lote do outro ano, do outro mês. Na verdade, são essa empresa, ela tem 3 coletas por mês. De volumes muito grandes. Por isso que a nossa empresa está só crescendo. Mas isso também seria um gargalo fiscal, alguma coisa. Ele é um gargalo. Porque A gente faz tudo certo. Tudo perfeito. Aqui eu falo para você, é uma empresa que funciona. É uma empresa exemplo, padrão. Como esta, tem mais 5 no Brasil somente, como nós. Só que existem brechas. No geral. Por que não vai existir entre eu e o cliente? Porque ele mandou um relatório de saída e eu tenho um relatório de entrada. Acabou. Você tem ideia, a gente até... Esse nome lá... O funcionário, ele é limpado na entrada para sair de metal, porque é muito. É muito. É uma remuneração. Só que está na cara de produto, né? Olha aqui, tudo notebook, no chão ali. Tá, no chão assim, tá em cima de um empate. Então, olha quantos notebooks chega, olha quantos decodificador depois chega, e depois a gente desmonta, e depois sai tudo essas pecinhas aqui, ó. Coisa linda, né? É muito lindo, né? Sinceramente, é muito lindo. Aí, de novo, quando a gente tem tudo por similaridade, gente, é muita coisa, muito volume, tá? A gente vai, moe, faz qualquer coisa, faz pellet, faz qualquer coisa dentro daquilo que tem que ser feito e empaca, vira matéria-prima. Então, olha, ABS, mas FR, são tipos dos plásticos, tá? São, de novo, armazenados tudo aqui. E depois, a gente... Ó, aqui, na verdade, até a gente colocou 5%, porque existe uma variação. Tem meses que é 2, tem meses que é 3. Então, tem máquinas que não são brasileiras. Eles foram primeiro para a Alemanha, depois para a Itália, para tentar entender, porque eles são referentes no assunto. Tem palestra toda hora, em italiano, enfim. É uma coisa muito bacana. Então, assim, só para te mostrar aqui o laudo de distribuição que a gente chama. É o nosso nome, tá? Então, entrou, a empresa tal me mandou... por exemplo, a gente tem que classificar como sucata, né, pelo KINAI. Então, ela me mandou 6 toneladas, emitiu nota fiscal, transitou, chegou, tá? No dia 25 de maio. Aqui, então, ela provavelmente misturou tudo, mas eu já sei o que é quando eu olho o meu cliente, tá? Então, deve ser um notebook, ou um decoder, ou qualquer coisa. Aí, o que acontece? Eu tenho essa quantidade aqui na nota fiscal, eu confiro, porque ele falou que saiu 20, mas pode ter chegado 18 para mim, aí eu sei que eu desvio, tá? Eu confiro mesmo. Aí, disso tudo, eu descobri que gerou 151 quilos de bateria de lítio, que elas são muito pesadas, dependendo do material, é o que mais pesa. Borracha foi tantos quilos, cabos e fios foi tantos, componente eletrônico, metais ferrosos, metais não ferrosos. E no final, gerou e fecha a conta. Tá? Então, de polímero, 2 toneladas. Eu tenho que... Bate certinho. Hã? Bate certinho. A perda não existe perda. É muito pouco, porque se eu estou falando de... Geralmente bate, geralmente tem diferença, tá? Por isso que eu falei, geralmente eu sei o que é. E quando eu abro esse laudo, muitas vezes, para o cliente é isso que importa para ele. Agora, quando eu estou falando de resina, eu quero vender a mais limpa possível. E aí que talvez eu faça um processo de diferença em tirar isso aqui e chegar ao máximo de pureza. Porque aí é onde eu agrego valor para a minha venda, mas o meu cliente não quer saber muito disso que eu vou fazer. Ele quer saber que eu descaracterizei e acabou com aquilo. Muitas vezes, o meu mesmo cliente que vende, ele compra também a sucata.
case de sucesso, vocês podem ver na internet, acabou de sair, é o caso da GetNet, as maquininhas de cartão eletrônico. Agora, todas as maquininhas têm 20% a 30% de material reciclado dela mesma na própria produção. Então, eu tenho que fazer todo esse controle. Aí, olha só. E aqui elas são elas mesmas, ó. São as maquininhas de cartão de crédito que a gente está abrindo aqui. Cada maquininha tem sua placa, tem sua carcaça, tem seu leitor, LCD, complicado esse LCD. E aí ela tem uma carcaça vermelha para ajudar. Tá? Aqui são as pessoas trabalhando, tá? Então, olha, tá vendo? Parafusadeira, suspense, de todos os tipos. O que acontece é que eu mudo as ponteiras para cada tipo de parafuso, por exemplo. Um operador desmonta do começo ao fim, cada um monta um pouquinho e vai passar. Depende do tipo do material. Mas, geralmente, ele monta do começo ao fim. Porque senão dá muito mais trabalho. Então, olha só o que virou. Olha que lindo. Só desmontou, certo? Tudo por similaridade. Separa. Aí tem todos os tipos de tecnologia, seja para moer, seja para fazer a limpeza. E a gente faz esse fluxograma rápido, que entrou sucata, que descaracterizou, que virou tantos quilos de ferro, tantos quilos de cabo, tantos quilos de alumínio, tantos quilos de placa, e para onde foi cada coisa. Esse é o fluxograma mais completo que vocês podem ver na prática e muito simples, por exemplo. Vai dar um trabalho, porque o ferro foi para uma, tem até o CNPJ para vocês conferirem se quiser. Os cabos e fios foi para outra, porque daí cabos e fios eu tenho que triturar ainda, separar e plastificar, e aí quem vai comprar é outro, tá? Agora, bateria, pilha e tela, eu faço só um acondicionamento e faço de novo a logística, tá? Porque são materiais específicos e aí eu tenho que pagar pelo descarte deles. Ou vender, que é o caso das placas, eu ganho muito em cima de placas. E elas só são realizadas fora do Brasil. Então, meu cliente fala, não quer que mande para a China. Pode mandar para qualquer lugar. Tem cliente que fala. Exatamente isso. Então, isso é um laudo de destruição que prova que eu descaracterizei tudo aquilo que entrou. Então, eu também tenho todos os meus certificados para provar isso que eu falei para vocês. E as placas que são enviadas para países da América do Norte, Europa, Ásia, enfim, de acordo com os clientes. E existe o que a gente chama de massa reciclada, tá? Então, tudo isso que eu falei, a gente deu esse nome, massa reciclada. Então, em 2019, foi de 1 milhão de toneladas. Depois, só aumentou. E hoje a gente teria capacidade para atender 3 vezes o que a gente é. Só para vocês terem ideia, mais ou menos 21% dessa reciclagem, dessa massa reciclada, porque eu chamo de material reciclado, porque as placas eu não reciclei, eu só destinei. Tá? Mas eu fiz o meu papel de destinar corretamente. Então é isso. Se vocês gostaram, quiser saber mais, hoje eles abrem para visita, assim, deixe conversando, organizando, né? Mas ainda é um pouco restrito por causa do cliente. Você vai entrar lá, você vai ver esses nomes, você vai ver GetNet, que são os nossos principais clientes que nos permitem falar, porque os outros, meus amigos, nem falar e fora. Porque é segurança da marca. Tá? Então, existem muitos outros cases que a gente conversa e a gente se interliga. Quando a gente vende nossos commodities para uma fábrica, o circuito começa tudo de novo, certo? E a gente também responde algum dessa cadeia. Porque a gente tem uma responsabilidade compartilhada do material e de tudo mais. Então, assim, é realmente fantástico o que acontece em loco, é realmente possível, a economia circular existe, a logística reversa tem que ser o maior aliado da economia circular. Tá? E aí a gente tem várias possibilidades disso acontecer na prática, né? Nós estamos na ponta final, mas tem muitas empresas que nos ligam pedindo processo de consultoria. Como que eu faço o meu produto chegar até vocês?
Então, muitas vezes, a gente tem que reunir quem fabrica esse produto, pensando num ecodesign também. Por que você pintou essa parte de cinza, meu amigo, se ela podia ser branca também? Isso dificulta muito a minha reciclagem. Então, a gente já está envolvida neste meio, nesse pedaço também da cadeia, lá no começo, inserindo, sendo envolvidos, para contar como acontece aqui no final, porque é importante eles saberem, né? E aí outras coisas mais também que a gente acaba colaborando. Fico à disposição, não sei se vocês têm alguma dúvida. Tentei trazer um pouquinho mesmo do que é a prática, já que vocês conhecem bastante da teoria. Tenho vontade, muito claro. Se vocês quiserem, aqui tem alguns contatos também para falar direto comigo, tá? Tem outras frentes também, mas a Brasil Reverso está em Nova Odessa, aberta, e agradece muito o convite, tá? Mas não terminou, não. Eu tenho uma listinha aqui. Então tá ótimo, adoramos perguntas. Bom, primeiro, diversas vezes ela falou no KINAI. Vocês sabem o que é o KINAI? Tipo de negócio. Bem, duas coisas que eu acho que o seu vivência pode me ajudar. Quando a gente trabalhou essa primeira disciplina em 2020, antes da pandemia, eu não conseguia ver a questão do ESG como a gente está vendo agora. Então, assim, nos últimos 2 anos, isso tem tomado uma importância no mundo corporativo maior do que era? Parece, bem grosseiramente, que a pandemia impulsionou essa pauta. Não sei se é porque tinha mais tempo de pensar no estratégico, isso é um movimento estratégico da empresa. Você une o pilar, o E, Environment, o S, o Social, e o G de governança. O que é isso? Material, que algumas empresas têm o E, a questão da energia, a questão da água, tá? No S, a questão de pessoas, como você trabalha todas aquelas causas de diversidade, de emprego, trabalho justo, salário justo. E no G, toda a questão de governança, de compliance, de ética, de anticorrupção. Tudo isso já era feito. Mas ela teve um boom em 2020, 2021, surreal, que ninguém ouvia falar e tornou-se comum essa fala, comum. Porque hoje, muitas vezes, dependendo da maturidade da pauta dentro da companhia, até o que faz a vigilância foi treinado sobre isso. E é fato. Depende da maturidade da empresa. Depende da maturidade da empresa, só ainda a governança está trabalhando essa pauta. Provavelmente. É o caso do próximo outro, seja porque já ouviu alguma coisa. Então, sim, o ESG está muito enraizado, muito aflorado e deve ser incorporado cada vez mais dentro da estratégia, do planejamento estratégico da empresa. Para você ter ideia, o que ele mais muda é que hoje você tendo questões de ESG e ela estando centralizada no fluxograma de processo, o próprio planejamento estratégico da empresa ele passa a ser participativo e não mais aquele que alguém fez e executa. Por quê? Porque a gente está falando de coisas muito subjetivas, muitas vezes. Subjetivas. São pessoas. Então, se eu estou falando do S, qual é a influência do S? Gente, a influência do S para uma empresa de mineração é um posicionamento. Olha o risco. Agora, o S para uma empresa de tecnologia é outra. Só que ambas não existem sem pessoas, certo? Só que são diferentes. O risco de quem está sentado aqui é diferente do risco de quem está liderando. Então, eu preciso ouvir essas pessoas. Eu preciso saber delas. Então, eu tenho um planejamento estratégico. E aí já começa o ESG. Então, o ESG tem várias oportunidades de estar inserido como pauta, dependendo da organização. E hoje ele vem para provar que é possível até nas pequenas corporações. Porque nas grandes é fácil falar de ESG. Agora, nas pequenas, na familiar, no e-mail, a Campinas tem 336 mil quinais de e-mail. São empresas.
só que são empresas individuais. Como é que ele vai falar de ESG? E ele pode falar. Primeiro, certificando para o carinha que ele pode contratar, ele vai pagar um salário justo. Segundo, que ele vai promover o bem-estar social, tal, onde ele está inserido. Segundo, que ele não vai poluir de alguma forma, porque pode ser uma gráfica no meio, pode ser uma empresa de camisetas como meio, depois a gente vai ouvir mais outro case. Então, assim, eu tenho que inserir, e eu tenho que estar preocupada com o ESG, e ele ganhou, com certeza, uma vitalidade, uma força, uma transparência que a pandemia pode ter impulsionado. Eu notei claramente que entre 2020 e agora, 2022, essa pauta ficou muito carregada positivamente e a gente não pode perder aqui no ambiente acadêmico. Sim. A gente pode chegar atrasado, o mercado já chegou. De aproveitar também, um dos grandes desafios da logística inversa, e aí é o pontapé inicial da economia circular, é a capilaridade. É fácil você levar um produtor para diversos consumidores, o contrário, é muito difícil. Então, o grande desafio. Esse produto logístico de captar e trazer, e eu notei recentemente que vocês estão tendo algumas ações em praças públicas. Você podia falar um pouquinho disso para a gente? Sim. Tem internet no computador? Tem. Não, só uma pergunta. Tem. Vou mostrar Eu te falei que uma véspera tá. Eu mexi em Itaquera. O que a legislação veio a nosso favor? Ela instituiu em 2020, depois em 2019 também, em 2018, vários momentos que ela veio criando e falando assim, a gente vai fazer alguma coisa, a gente vai fazer acontecer a reciclagem de eletrônica. Então, um decreto e depois vem acordo coletivo, então tem toda uma estrutura jurídica para isso. Ela conseguiu decretar que até 2025 as empresas fabricantes têm metas numéricas de reciclagem. Olha, é um momento que a gente precisava, tá? Então essa lei foi instituída em 2020 e ganhou força em 2021, tá? E já em 2021, que foi o ano passado, ela já tinha a meta de 1% de reciclagem. Parece pouco, gente? Parece. Mas é absurdo o quanto isso impactou para nós. Então, em 2021, 1%, em 2022, 3%, em 2023, 7%, em 2024, 14%, posso errar, para chegar em 17% a 25% de reciclagem até 2025. Isso é fantástico. Então, o que isso quer dizer? Metas, chegou, regulamento, papuf, vai ter multa, meu filho. Você, fabricante, em 2021, 2022, não reciclou e comprovou através da rastreabilidade, vai ter uma multa muito onerosa. Então, cada vez mais as fabricantes foram se juntando com a gente. Só que, como no Brasil a responsabilidade é subjetiva, ela classifica esse 1% para todos aqueles nossos clientes. E aí, a fabricante começou a falar, olha, você que está usando o computador também é sua responsabilidade. Olha, lá na sua casa também é sua responsabilidade. Aí ficou a responsabilidade de todo mundo, que soma no final tem que dar 1%. Atingiu a meta, atingiu. Mas lá, para fazer tudo isso acontecer, não sei se vocês sabem, para uma lei ser capaz de colocar uma meta, é porque tem muita estrutura e influência de fiscalização e de fazer acontecer, certo? Então, ela criou acordos coletivos. E nesse acordo coletivo que vem, ele fala assim, nós não vamos dar conta. Quem vai ser o órgão que vai fiscalizar e vai fazer acontecer? Então, eles chamaram de gestoras. Eles criam unidades que têm quinais independentes que vêm fazer a gestão disso tudo. E hoje já temos duas somente no Brasil. É a Green Electron, tá? Vocês podem depois olhar, um case de sucesso excelente de economia circular e logística reversa, e a Abre. Ela faz essas duas, elas estão patinando ainda, porque tudo que é novo demora, mas elas existem firmadas e têm associadas. Aí sabe o que faz? Elas te
ela te dá uma oportunidade, como fabricante, de você associar ela e ela vai resolver tudo isso para você. Ela vai falar assim, ó, eu vou te dar 1% reciclado, tá tranquilo. Por quê? Porque se entende que o 1% reciclado não precisa só ser sobre o meu produto. Pode ser sobre qualquer produto de outra marca, desde que seja igual, vamos assim falar. Tem que ser celular, tem que ser geladeira, tem que ser tal. Então, a Green Electro consegue força para chamar a Electrolux, a Consul, a Brastemp e unir força e distribuir a meta de reciclagem entre elas. E aí, para que tudo isso acontecesse, a lei fala que tem que ser de uso já no doméstico. Então, não adianta a Mackenzie me mandar 5.000 computadores usados e a Lenovo falar, ó, reciclei 1%. Não. Tem que ser de uso doméstico, tem que ser o computador seu, seu e seu. E aí tudo isso é rastreável, sempre com notas, com tudo, com processos, enfim. Mas basicamente, para responder a sua pergunta, como que eu vou conseguir promover a coleta de Então, justamente era para fazer os recicladores, fazerem as indústrias se mexerem e esses movimentos de gestoras fazerem movimentos públicos. Então, a gente tem várias frentes. A gente criou PEVs, que são pontos de entregas voluntários, que são caixas gigantes, feitas com material reciclável, bonitas, tal, que você pode solicitar e deixar uma aqui dentro da Mackenzie, por exemplo. Deixar em qualquer ponto público, mas tem que ser de uso doméstico. Lá tem que chegar coisas de uso doméstico. E aí a Brasil Reverso viu uma grande oportunidade de assumir também isso e começar a fazer os drive-thru. Por quê? Se eu colocar só um ponto lá e nunca mais vir, gente, roubam, por mais que está cadeado, deixa lá sem gestão, vão lá e somem todos os produtos. E aí você não se sente seguro de colocar nada lá dentro, porque você não tem a garantia de onde vai aquilo. Então a gente começou a fazer eventos pontuais, divulga, e no dia 28 de outubro estaremos na Praça Atal, você tem a oportunidade de levar o seu eletroeletrônico lá. E nós estamos lá, à disposição. Aí entra um trabalho filantrópico. Tá? Então é isso. A gente também, como empresa, recebeu uma meta da unidade gestora, porque nós homologamos a ela. Então, ela falou assim, olha, vocês têm que fazer, e é bem assim, 50 drive-thru por ano. E a gente está lá. O último foram 3 toneladas arrecadadas da rua, que deixa de ir para o aterro sanitário. Porque, gente, isso não é para ir em aterro sanitário. Então, é por isso que nós estamos lá. Vocês viram como é que é o vidro na Alemanha, lembra? Sim. Parece um pouco com isso aqui. Agora a gente consegue ver a importância que teve o pessoal lá de agrotóxicos se antecipando a lei. Isso. Tá? Eles se anteciparam a lei e levaram o pacote pronto. E agora todo mundo está caminhando para se assumir, ou pela liderança de uma empresa prestando por serviço, ou por uma liderança de uma empresa que eles são sócios, mas os setores estão sendo, pouco a pouco, compelidos a se organizar. Isso mesmo. Eu só vou ver se tem alguma pergunta para o pessoal do... Tá bom. Adriana, você quer falar alguma coisa? Afinal de contas, você está numa empresa que está muito preocupada com isso, se não está, ou pelo menos por ser de projeção mundial, você deve receber muita informação, daí fique à vontade, tá? Ou para perguntar para a Camila, ou até para contribuir. Assim, eu acho que é um case de sucesso já. Muito obrigada pela oportunidade de participar com vocês. Trabalho na área de Bosch. Nós recebemos, sim, as mundiais. O SG é bem presente na nossa realidade. Nós temos também um termo de adesão com a água elétrica, as rutas elétricas, toda a parte da logística reversa. Então, tudo que você comentou é bem a realidade já, né, das empresas. Sou suspeito, porque a Bosch faz bem feito mesmo a parte. Ela é um case, justamente porque teve metas, e quando ela fala metas, é interessante, né, que já chega até na participação de distribuição de
de participação em PLR, em renda variável, já está respingando. Se você não cumprir essa meta de tal, também você vai sentir uma hora. Então, isso é ESG, é amarrar tudo a todo momento. Tem duas coisas que me chamaram muita atenção. Você pode ficar aonde você quiser. Duas coisas me chamaram muita atenção. Vocês perceberam o orgulho como ela fala das atividades? Né? Ela vive isso com amor e com carinho. Assim. Você passou uma imagem que faz o que gosta. Tá? A gente consegue perceber isso aí. E eu quero deixar aqui meus agradecimentos ao Fábio, né? Primeiro por ter contribuído, mas principalmente pela profundidade do que você mostrou. E isso realmente, para a nossa instituição, é um grande orgulho, né? A gente saber que alguém está confiando que no mundo acadêmico possa se comentar alguma coisa. A gente sabe que dentro dos limites que os seus clientes impõem. Tá? Eu quero te agradecer muito. E, assim, fiquei muito sensibilizado pela forma como você falou da Brasil Reverso, da sua atividade, sabe? Isso aí é uma coisa rica para a gente, porque hoje está tão difícil da gente ter prazer no que faz, né? Que legal. Muito bem. Nós vamos para o coffee break, para depois a gente aprender um pouquinho aí com a Janaína também. Deixa eu só interromper aqui. A gente volta daqui a pouco.